Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A autoestima de seu filho. O que é autoestima? É a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma. É o juízo que faz de si o quanto gosta de sua própria pessoa. Quando se tem uma boa autoestima, não se perde tempo procurando impressionar os outros, porque já se conhece o próprio valor. A autoestima de uma pessoa evolui, em geral, durante toda a sua vida. As circunstâncias que aumentam a autoestima são principalmente as seguintes: ter uma família compreensiva, um professor que nos respeite como pessoa, um emprego particularmente adequado aos nossos talentos, amigos que nos transmitam confiança, um cônjuge carinhoso, uma filosofia religiosa que tenha sentido para nós, uma atitude introspectiva e questionadora em relação ao nosso entendimento básico sobre nós mesmos, a leitura de obras edificantes para o nosso amadurecimento e assim por diante. Uma das tarefas fundamentais que se espera ver bem desempenhadas por pais conscientes de seu papel na formação da família é trabalhar a autoestima dos filhos, a fim de que cresçam de forma harmônica, sem conflitos de personalidade. Este vídeo vai focar essencialmente essa tarefa dos pais e foi condensado do livro A Autoestima do Seu Filho, de Dorothy Corkile Briggs, publicado pela editora Martins Fontes. Dito isto, vamos ao texto. A autoestima de seu filho. 1. Qualidade do tempo que se passa com os filhos. Os pais são aconselhados com frequência a dedicar mais tempo aos filhos. No entanto, o que afeta o sentimento dos filhos é a qualidade do tempo que se passa com eles e não a sua quantidade. O Sr. Henrique, por exemplo, passa várias horas com seus filhos, participando de inúmeros tipos de atividades domésticas e de joguinhos. À primeira vista, esse tempo parece ser uma prova de sua dedicação a eles. Mas, se observarmos melhor, ouviremos em diversas ocasiões uma série de comentários dele como os seguintes. 1. Vamos, Júnior, chegou a sua vez, não demore. 2. Você não está segurando o serrote direito. Quantas vezes já lhe disse a maneira certa de segurá-lo? 3. Por que você não joga a bola como seu irmão? Quando você vai aprender a jogá-la com apoio do ombro? 4. Você estragou essa pintura. Agora pode deixar que eu faço. Pelo amor de Deus, desta vez fique olhando como eu faço. Se for para você fazer alguma coisa, faça direito.
Como vemos, as horas passadas com os filhos são cheias de críticas, falta de respeito, comparações e exigências excessivas. Quanto mais tempo os filhos passam com pais assim, menos adequados e amados eles se sentem. Passar muito tempo com os filhos não quer dizer necessariamente amor. O que importa é a direção amorosa que você imprime a esse tempo. 2. Atenção concentrada. A criança precisa de atenção concentrada em maior dose, principalmente nos momentos em que está sob alta pressão. Acontecimentos novos, como o nascimento de um irmãozinho, mudança de escola, competição excessiva e grandes decepções, serão mais toleráveis para a criança se ela se sentir segura com as pessoas que considera importantes. Muitas vezes, nós só usamos atenção concentrada quando há um comportamento censurável. Nessas ocasiões, interferimos como um relâmpago, mas as crianças precisam dessa atenção também e principalmente em momentos tranquilos. E é claro que quanto mais a criança estiver convencida de que você se interessa por ela, menor será a probabilidade de comportar-se de forma inadequada. Você pode dizer a uma criança muitas vezes ao dia que a ama, mas é a maneira pela qual convive com ela dia após dia que prova esse amor. E note bem, mais importante que você dizer a todo momento que ama seu filho é saber se ele se sente amado por você. Há uma grande diferença entre ser amado e sentir-se amado. O que afeta a maneira pela qual a criança irá se desenvolver de forma satisfatória é o sentimento dela sobre ser ou não amada. 3. Evite a armadilha do julgamento. Usar de muita franqueza com as crianças pode trazer resultados indesejáveis, mesmo quando se toma bastante cuidado. Alguns pais, ao falarem com os filhos, expressam de maneira rude o que sentem naquele momento por eles, e ao fazê-lo, acabam com a autoestima da criança. Outros pais, ao contrário, se expressam sem proferir julgamento e, agindo assim, criam o respeito mútuo. Onde está, portanto, a diferença? A diferença está na maneira de compartilhar os sentimentos. A senhora Júlia, por exemplo, diz a seu filho, quando ele a interrompe durante uma conversa com uma amiga: "Você é muito grosseiro." Já a senhora Márcia, nas mesmas circunstâncias, diz a seu filho: "Estou realmente cansada dessas interrupções." Qual foi a diferença? A diferença é a seguinte: as palavras da senhora Júlia, ao dizer que seu filho é grosseiro, a colocam no papel de juiz e ela formula sua sentença a partir de uma posição de superioridade. O rótulo negativo de grosseiro atinge diretamente a imagem que seu filho faz de si mesmo. A senhora Márcia, ao contrário, evita bancar o juiz. Ela expressa suas reações ante o comportamento do filho, dizendo: "Estou realmente cansada dessas interrupções." Agindo assim, ela transmite o que sente, sem fazer nenhum tipo de julgamento.
Em consequência, ela não diminui a autoestima do filho. Para evitar julgamentos, diga a seu filho como você se sente quando ele faz alguma coisa equivocada, sem empregar rótulos de quaisquer espécies. São as palavras rotuladoras que causam problemas. Palavras como preguiçoso, conversador, bagunceiro, grosseiro, mesquinho, egoísta, levado, mau, vergonhoso e outras de mesmo padrão têm, pela sua natureza, caráter de julgamento. Esses rótulos não devem ser empregados por adultos esclarecidos. Uma forma sábia de agir com seu filho quando ele comete algo que mereça reprimenda, sem lhe diminuir a autoestima, é você dizer como você se sente em relação ao que ele fez, e não o que você acha que ele é por ter feito aquilo. Quando você fala e emite julgamento, está prejudicando seu filho. Quando você fala sem julgamento, está preservando a autoestima dele. Para que tudo isto fique claro, vamos a alguns exemplos extraídos da maneira como as senhoras Júlia e Márcia agiriam nas mesmas circunstâncias ao dirigirem a seus filhos. Dona Júlia com julgamento. Você é um moleirão para ir à escola. Dona Márcia sem julgamento. Tenho medo de que você chegue atrasada à escola. Dona Júlia com julgamento. Como você é bagunceiro no que faz? Dona Márcia sem julgamento. Essa desordem realmente me aborrece. Dona Júlia com julgamento. Você é mesmo um mentiroso. Dona Márcia sem julgamento. Não confio nas suas palavras quando elas não correspondem ao que você faz. Dona Júlia com julgamento. Seu palerma, você não sabe fazer outra coisa a não ser brincar na rua? Dona Márcia sem julgamento. Quando você brinca sozinho na rua, eu fico morta de medo, porque é muito perigoso. Não se pode exagerar o fato de que os julgamentos criam problemas. O segredo de fortalecer a autoestima de seu filho é reagir, mas sem julgar. Quando você não estabelece ligação entre os erros e o valor da pessoa, esses erros tornam-se menos prejudiciais. E então, a criança poderá considerar seus erros como áreas em que ela poderá melhorar, e não como catástrofes pessoais que ela não pode corrigir. Tratamento respeitoso é manifestação de estima. Você, como pai ou mãe, faça a si mesmo a seguinte pergunta: se eu tratasse meus amigos como trato meus filhos, quantos amigos me restariam? A senhora Lúcia e sua filha de 10 anos estão almoçando com a senhora Irene. As duas senhoras conversam animadamente durante 45 minutos, esquecendo-se da mocinha, que come em silêncio. Nenhuma dessas mulheres pensaria em se comportar dessa maneira se a jovenzinha fosse um adulto. Sem perceber, as duas senhoras adotam com a criança um tratamento que seria inaceitável para um adulto. Por acaso, a criança não tem necessidade de ser tratada com respeito? Ela
não é menos sensível só porque é criança. A falta de respeito obscurece o carinho, não permitindo que ele seja sentido. Joãozinho traz para casa uma prova de matemática que era formulada com 30 problemas. 27 foram respondidos corretamente por ele, mas 3 não. E o que faz seu pai? Ele censura o filho pelos 3 problemas errados. Se perguntarmos ao pai de Joãozinho por que faz isso, ele dirá: quero que meu filho saiba o que está errado, para não cometer os mesmos erros outra vez. Mas, em contrapartida, Joãozinho não recebe nenhum elogio pelos 27 problemas que acertou. Em muitas ocasiões, aparentemente sem importância, esquecemo-nos de focalizar os dotes excepcionais da criança. Focalizamos aquilo que ela não tem e não aquilo que ela tem. Quando voltamos nossa atenção para as deficiências da criança, o amor se perde e o filho começa a perder a confiança em si mesmo. 4. A tragédia da perda do eu. A confiança das crianças em si mesmas deve estar no que elas realmente são e não nas imagens que os outros fazem delas. Um menino de 15 anos que morava com os pais, cujos padrões eram rígidos e autoritários, confessou o seguinte, abre aspas, estou totalmente resignado. Não há nada que eu possa fazer em relação aos meus pais. Não posso fazer com que se modifiquem, portanto, eu é que tenho que mudar. Qualquer coisa que eu sinta ou queira ser representa problema. Só tenho uma escolha. Tenho de seguir o caminho que eles traçaram para mim. Fecha as aspas. Esse menino é a tragédia do eu perdido. Muitas crianças não sobrevivem psicologicamente à tirania da imagem que os pais fazem delas. Os que são desajustados procedem frequentemente de famílias em que há pressão constante para que tudo seja feito da maneira que os pais acham que é o certo. Agindo assim, o pai e a mãe exigentes estão dizendo indiretamente ao filho: temos pouca confiança em você. Ou, você não está correspondendo às nossas expectativas. 5. Canalizando a raiva. Em geral, nos ensinam que a raiva é má e não devia existir. E nós ensinamos às crianças que esse sentimento é inaceitável. As crianças, por sua vez, sentem-se menos valorizadas porque em determinados momentos ficam com raiva. Mas a raiva não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ela é apenas mais um fato na vida, uma das muitas emoções a que os seres humanos estão sujeitos. Vamos a um exemplo. Paulinho tem apenas 4 anos. Os pais de Paulinho não sabem que as birras dele disfarçam a perda de controle da criança. Os pais consideram a birra como um comportamento inadequado e, em consequência disso, castigam Paulinho fisicamente. Quais os resultados desse tratamento? Coloque-se por um momento no lugar de Paulinho. Primeiro, ele fica totalmente frustrado por uma situação que não pode controlar. No momento preciso em que ele manifesta sua raiva por causa dessa situação,
recebe uma boa palmada do pai. Ele passa a ter, então, vários sentimentos novos para enfrentar: mágoa com a palmada, frustração de não ser compreendido, ressentimento por não ter a ajuda dos pais para resolver o problema, impotência para se vingar diretamente e medo de novo castigo. Resultado: fica sobrecarregado com mais sentimentos negativos do que antes. O pai, porém, justificando-se, diz: quando eu lhe dou uma palmada, ele para com a birra imediatamente. Claro, o sintoma desaparece. Mas por quê? Por causa do medo. Superficialmente, a palmada parece que deu resultado. Mas o que acontece com todos os sentimentos que provocaram a birra? E o que Paulinho faz com todos os sentimentos novos provocados pela palmada? A palmada pode reprimir esses sentimentos, mas eles acabarão por se manifestar por muitos outros modos pelos quais os sentimentos recalcados se fazem sentir. O que Paulinho acabou de receber é a lição de que é melhor reprimir os sentimentos do que expressá-los. E sentimentos reprimidos criam complexos, fazem a criança sofrer. Quando você fecha a porta à expressão da raiva, você abre a porta à repressão dela. Como se sentiria você se no momento em que expressasse sua raiva, a pessoa mais importante de sua vida lhe desse uma bofetada? Nesses casos, muitas crianças voltam à hostilidade contra si mesmas, apresentando sintomas de asma, vômitos, acidentes constantes e medos exagerados. A criança boa demais e extremamente tímida mascara muitas vezes agressões fortes que aprendeu a considerar inaceitáveis. Diante disso, quando a raiva aparece, é melhor deixá-la manifestar-se e ir em seguida embora. Em vez de reprimir a criança, é melhor no momento da raiva lhe dar um travesseiro para ela socar. 6. A importância da empatia. Empatia é sermos compreendidos de acordo com o nosso ponto de vista. Significa que a outra pessoa entra em nosso mundo íntimo e mostra que compreende nossos sentimentos, refletindo de volta a nossa mensagem. A pessoa empática está conosco não para concordar ou discordar, mas para compreender sem julgamento. Nós nos comunicamos com os outros normalmente por dois caminhos: pelas palavras e pela expressão corporal. Em geral, as palavras contêm os fatos, enquanto nossa expressão corporal e nosso tom de voz revelam nossos sentimentos em relação a esses fatos. E as atitudes e sentimentos são mais importantes que os fatos. Karina, por exemplo, é uma menina de 3 anos e fica com medo do barulho supersônico provocado por um avião e corre chorando para o colo da mãe. A mãe pode reagir adotando uma reação comum ou uma reação empática. Vamos primeiro à reação comum. A mãe diz, abre aspas, ora, minha filha, é apenas o barulho de um avião. Você não precisa ter medo. Fecha as aspas. A explicação da mãe é lógica, mas Karina
não se sente compreendida. No momento dos sentimentos fortes, a primeira necessidade é de compreensão. As explicações ficam para depois. E agora vamos à reação empática. A mãe abraça a filha e diz, abre aspas, meu Deus, que barulhão terrível! Até mamãe ficou com medo. Fecha as aspas. Agindo assim, a mãe de Karina entra no mundo psicológico da filha e mostra que a compreende. A resposta empática da mãe faz Karina acalmar-se e pensar: mamãe está comigo, ela sabe como eu me sinto. Empatia, portanto, é ouvir com o coração e não com a cabeça. A empatia vem mais facilmente quando somos sensíveis aos tons de voz, às posturas corporais, aos gestos e às expressões faciais das outras pessoas. Muitas pessoas não prestam atenção a esses indícios de expressão não verbal e tomam atitudes que agravam o problema em vez de minorá-lo. Alguns psicólogos afirmam que apenas 7% de uma mensagem é transmitida pelas palavras, enquanto os 93% restantes são expressos pelo tom de voz e pelo gestual. Acompanhe no seguinte diálogo a sabedoria de uma mãe ao perceber nas palavras de sua filha, chamada Rosana, um mundo muito diverso do que a filha queria expressar. Rosana é uma adolescente de 16 anos e, ao voltar da escola, critica seriamente sua professora. Vamos ao diálogo. Mãe, após ouvir as críticas da filha. Pelo que vejo, você acha que a professora é intolerável. Rosana, isso mesmo, mãe. Ela distribui todos esses deveres difíceis e acha que não temos outra coisa a fazer senão o que ela passa. Será que ela não sabe que eu tenho mais 5 professores que também marcam deveres de casa difíceis? Que mulher estúpida! Mãe, a falta de compreensão dela realmente irrita você, não é mesmo? Rosana, sim. É claro que reconheço que ela não é a única a passar muitos deveres, mas não sei porquê, com os outros professores não me importo tanto. Mãe, parece que há alguma coisa com essa professora que a torna mais difícil de ser tolerada. Rosana, é isso mesmo. Eu acho que não gosto dela porque ela ensina matemática. E eu não gosto dessa matéria. Quando os outros professores passam muitos deveres, sei que posso fazê-los sem muito esforço, mas matemática é como escalar uma muralha. Cada centímetro é uma luta. Mãe, realmente, não é tanta a professora que a irrita, mas é a própria matemática. Simplesmente porque é uma matéria difícil. Rosana, você sabe, mãe, talvez eu esteja precisando de umas aulas particulares. Estou ficando atrasada nessa matéria. A professora não é tão ruim. Eu é que não gosto realmente de matemática. Como vimos, a manifestação dos sentimentos de Rosana e a compreensão de sua mãe a ajudaram a definir seu verdadeiro problema. E esse problema não era não gostar da professora, mas não gostar de matemática. Com isso, Rosana foi induzida de forma imperceptível pela mãe a encontrar por si mesma a solução, o que aumentou-lhe a autoestima e o sentimento de competência.
autoestima de seu filho. As almas infantis são brancas como a neve, são pérolas de leite em urnas virginais. Tudo quanto se grava e quanto ali se escreve, cristaliza em seguida e não se apaga mais. Guerra Junqueiro. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.